Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe aí também o seu comentário. No dia de hoje, 13 de maio, é o dia de Nossa Senhora de Fátima. E no vídeo de hoje, embora eu não vou falar sobre Nossa Senhora de Fátima, mas eu vou falar sobre Maria. Tanto que esse vídeo faz parte da série de Mariologia. E hoje eu vou falar sobre Nossa Senhora do Bom Conselho. Aí você fala, nossa, Renan, mas por que tantos títulos? Ué, independentemente do título de Nossa Senhora, gostaria aqui de rapidamente de lembrar a música de Roberto Carlos, Todas as Nossas Senhoras. E ele na música diz: Todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe do Cristo Jesus. Mas por qual razão estou falando sobre Nossa Senhora do Bom Conselho no dia de hoje? Aproveitando que é o mês mariano, dar sequência nos estudos, né, de Mariologia e também aproveitar a visita do Papa Leão XIV ao santuário da Mãe do Bom Conselho, em Genazzano, nos arredores de Roma. E o Papa Leão visitou esse santuário administrado pelos agostinianos, que é a ordem, né, do Papa Leão, desde 1200. E com isso, nessa visita, é algo assim interessante para se dizer, né, a mãe do bom conselho, iniciando o seu pontificado recorrendo à Nossa Senhora do Bom Conselho, certamente buscando aí aconselhamentos para que de fato ele se coloque cada vez mais na disposição e a serviço de Deus. É algo muito significativo, porque todos os papas, de certo modo, eles trazem uma grande devoção à Nossa Senhora. Isso é importante porque o Papa é o grande servidor, né? É o primeiro servo, aquele que está disposto a servir. E Nossa Senhora é referência no serviço. E outros papas visitaram a Mãe do Bom Conselho, né? São João XXIII, em 1959, São João Paulo II, em 1993. E, embora essa não foi a primeira vez, né, que o Papa Leão visitou esse santuário, mas é a primeira vez enquanto Papa. Ele celebrou a missa no santuário no ano passado, no dia 25 de abril. Né? Lembrando que a data litúrgica de Nossa Senhora, né, a Mãe do Bom Conselho, na Itália, no dia 26 de abril. Mas eu gostaria aqui de trazer algumas reflexões acerca da visita num aspecto teológico, mariológico, e deixe aí seu comentário, né, para concordâncias e discordâncias. É importante trazer essa menção, porque a mariologia ela está diretamente subordinada à cristologia. Então, quando se estuda a mariologia, nós vamos olhar para a figura, a pessoa, né, de Maria, Nossa Senhora, mas todos os elementos contributivos, eles são, né, de ordem cristológica. Não é para Maria aparecer, é para evidenciar Jesus. Né? Essa é a grandeza de Maria, que se faz pequena para mostrar o Verbo, né, e o nosso Salvador. E também, antes de continuar, gostaria de chamar a atenção de vocês para dois livros muito interessantes, aos quais até eu utilizo na elaboração, né, de vídeos aí do canal. Bom, o primeiro teólogo que eu gostaria aqui de fazer referência, teólogo e mariologista, é o padre francês René Laurentin, que nasceu em 1917 e faleceu em 2017 e é considerado aí um dos grandes, ou se não, o maior mariologista do século XX. E ele foi muito importante porque participou ativamente no Concílio Vaticano II, né, como perito, contribuindo significativamente para a elaboração da Constituição dogmática Lumen Gentium,
especialmente na seção dedicada à Virgem Maria. Então, eu deixei para vocês a sugestão de duas leituras, né? A Ave Maria, né, um dos livros dele, e o outro é um breve tratado da teologia mariana. Depois, um outro teólogo e mariologista, agora brasileiro, ainda vivo, um homem de muita devoção a Maria, muito inteligente, o Clodovis Boff. Ele escreve um livro, A Mariologia, né, que traz as introduções básicas a uma teologia acerca, né, de Maria e a Mariologia social. Então, essas leituras aí, esses 4 livros, são importantes para aumentar e aprofundar o nosso conhecimento acerca de Nossa Senhora. Então, com a visita do Papa Leão XIV ao Santuário da Mãe do Bom Conselho, ou Nossa Senhora do Bom Conselho, despertou curiosidade em muitas pessoas acerca desse título mariano. O que eu gostaria de apontar agora alguns aspectos sobre o santuário, sobre esse título de Nossa Senhora, e depois uma reflexão, né, mariológica acerca disso. Então, o que nós temos? Que eu vou analisar aqui: a origem da devoção, a aparição do ícone, os milagres e veneração, e a reflexão mariológica, né, conforme que eu já mencionei. Então, a origem da devoção. Então, conforme eu já mencionei, a cidade de Genzano fica em torno de 47 a 50 quilômetros de Roma. Foi assim, para assim dizer, a primeira viagem, né, do Papa Leão XIII, e ele vai exatamente no lugar do Bom Conselho. Então, essa devoção ela começou no século XV, mais precisamente em 1467, a cidade a qual o Papa visitou. E essa cidade tinha uma igreja dedicada à Virgem Maria, que estava em ruínas e começou a ser restaurada graças à iniciativa de uma piedosa mulher chamada Petrúcia de Nocera, da ordem terciária de Santo Agostinho. É por isso que essa igreja, ela de certo modo, ela tem a custódia, ou seja, quem zela por essa igreja é a ordem dos agostinianos. Né? Então, a Beata Petrúcia de Nocera, ela começa, por assim dizer, uma movimentação na cidade para que essa igreja ela fosse restaurada. E antes de falar sobre, né, a restauração, né, por assim dizer, há elementos da história que apontam que não só por iniciativa dela, gostaria de fazer o paralelo, conforme vocês veem nessa imagem aí, o, por assim dizer, milagre, né, do quadro que chega à cidade de uma forma miraculosa. E um dos aspectos da Mariologia que nós temos que tomar cuidado é para que a Mariologia em si ela não se torne mitológica. Nós veremos isso mais adiante. O que seria mitológica? Um discurso tão fantasioso que foge dos próprios aspectos daquilo que se diz que é cristão ou não cristão. E até mesmo um cuidado que nós devemos ter com as aparições de Nossa Senhora ao longo da história. Muitas pessoas acabam ali cometendo um excesso, muitas vezes não digo por maldade, mas um excesso de atribuir às próprias aparições elementos de fé mais importantes do que a própria tradição, o próprio magistério da igreja e até mesmo do que as próprias escrituras. Lembrando que as aparições de Nossa Senhora, elas não são elementos fundamentais da nossa fé. Os elementos fundamentais da nossa fé estão, né, no credo, naquilo que nós professamos durante as missas. Mas assim, dentro da história, aqui eu vou citar o que aconteceu, nós temos
que esse quadro ele vem de ele vem de outro lugar, né, do país da Albânia, onde dois homens, o George e de Esclaves, seguiram a pintura que finalmente os conduziu até a Itália. Como assim? Eles sabiam que havia um ícone de Virgem que se tornou centro de peregrinação durante as guerras contra os otomanos, e eles seguem essa imagem, né, da Albânia até a Itália como fuga também dos otomanos. Então isso é uma dimensão já acontecendo numa outra parte da Europa. E temos uma outra parte da história na Itália, né? Quando o Papa Sisto III solicitou a ajuda dos fiéis para a renovação da Basílica de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, onde o Papa Francisco foi sepultado, o povo de Gennanzano contribuiu generosamente, recebendo em troca um terreno à sua cidade, onde foi erguida uma igreja sob a invocação de Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, estou fazendo aqui um paralelo com a questão até mesmo da Beata Petrúcia de Nocera. Isso nós estamos falando um pouco antes já da igreja estar ali na cidade. Depois a igreja ela está em ruínas, por assim dizer, e com a iniciativa da Beata começa uma restauração, lembrando que ela é, né, da ordem terciária, ou seja, da ordem de leigos de Santo Agostinho. E essa igreja é erguida, né, conforme já mencionei, com o passar do tempo, a igreja sem cuidados foi caindo, né, em ruínas. Falando aqui que isso tem a ver com a história. Então, já havia ali a igreja, já havia também uma devoção de Nossa Senhora na Albânia. Esses dois homens que seguem o quadro desde a Albânia até a cidade de Genzano. E com isso, vamos pegar aqui a aparição do ícone. Quando falo de milagre, é pela forma que ela chega na cidade. Assim, eu coloquei esse mapa aqui só para termos uma ideia da onde esses dois peregrinos, por assim dizer, eles saem, lá da Albânia. Claro que eles têm que atravessar o mar. É uma viagem aí, uma peregrinação, por assim dizer, de 727 quilômetros. Se nós pararmos para pensar em termos modernos, já é algo, né, uma distância bem considerável, mas possível de ser feita em um tempo bem menor e reduzido, mas para aquele período é uma distância bem, muito mais ainda considerável pelos meios de transporte. Enfim, o que leva a toda essa questão é de que exatamente eles chegam à Itália e o que acontece? Né? Diz a tradição que na festa de São Marcos, em 25 de abril daquele ano, a população se reuniu para festejar e o povo ouviu uma bela música e procurou de onde vinha. Então o povo já estava na festa, esses dois peregrinos da Albânia, então viram uma nuvem em meio ao céu claro descer do céu e cobrir as paredes inacabadas da igreja, lá permanecendo por algum tempo. Quando a nuvem se dissipou, a população viu sobre a parede uma pintura da Virgem com o menino, onde nada existia antes, e parecendo como que flutuar sobre a parede. Então os sinos começaram a tocar sozinhos, atraindo as pessoas de longe. E aí que entra o contexto, né, dos dois peregrinos da Albânia que disseram que era a mesma imagem que veneravam em sua terra natal. E também assinalou-se a ocorrência de muitos milagres diante da pintura. Aqui eu estou falando do que é uma história contada, não quero entrar numa dimensão mitológica que leva a uma dispersão do ideal e do sentido da própria Mariologia, mas apenas aqui elencando naquilo que tem, né, como história, como tem essa tradição. E qual a relevância também para além disso, né, com o Papa Leão XIV? É o que nós chegamos aqui agora na reflexão mariológica. O Papa Leão XIII, ele era muito devoto, né, de Nossa Senhora
do Bom Conselho. E por um decreto do dia 22 de abril de 1903, adicionou à ladainha lauretana, ou lauretana, a invocação, né, Mater Boni Concili, ora pro nobis. E o Papa Pio XII colocou o seu papado sob a proteção da Virgem do Bom Conselho. Então, assim, então já temos aí referência, né? Muito se falou sobre, né, o Papa Leão XIII, agora o Papa Leão XIV, mas principalmente, né, o Papa Leão XIII é um Papa extremamente devoto de Nossa Senhora. Né? Eu já mencionei no começo do vídeo, boa parte dos papas, por assim dizer, foram, né, o referencial a Mãe de Deus. E com isso, né, o Papa Leão XIV faz esse referencial, né, acerca dessa tradição. Uma pela questão do santuário ali também ser cuidado na administração do santuário pelos agostinianos. Né? E a devoção, né, de Leão XIII a Nossa Senhora do Bom Conselho foi profunda, como eu já mencionei, constante, né, e teologicamente significativa. Ele não só cultivou uma espiritualidade mariana pessoal muito sólida, como também incorporou essa devoção em documentos magisteriais e ações litúrgicas, consolidando a importância de Nossa Senhora como guia e conselheira da Igreja. E Leão XIII via Maria, especialmente sob o título de Nossa Senhora do Bom Conselho, como modelo perfeito da sabedoria cristã e intercessora poderosa nos momentos de dúvida e crise. Então, novamente, no início do seu pontificado, né, o Papa ele vai até esse santuário, a dimensão espiritual, uma dimensão litúrgica, mas também uma simbologia. Né? O início do seu pontificado tem várias simbologias. E qual simbologia? Lembrando que a palavra símbolo, né, do grego, que une, vai unir uma realidade de aspectos dentro de uma realidade concreta. Uma realidade transcendente, que escapa daquilo que está sendo visto aos olhos ali no momento, mas ele quer realmente chamar a atenção, né, a proteção para que seu pontificado seja um pontificado repleto de sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Mas voltando um pouco ali em São Leão, em Leão XIII, ele reconhecia que assim como Maria foi conselheira de Jesus nas bodas de Caná, ela também é conselheira dos fiéis e da própria igreja. Então a teologia de Leão XIII, né, exalta Maria como mestra da prudência cristã, aquela que ensina a discernir a vontade de Deus nos pequenos e nos grandes acontecimentos da vida. Eis o grande acontecimento da vida do Papa Leão XIV, o início de um pontificado. E sendo assim, Leão XIII incentivava a confiança na intercessão de Maria para a formação da consciência, sobretudo no contexto das mudanças sociais do século XIX. E no contexto das ideologias modernas e do racionalismo crescente, Leão XIII propôs Maria como resposta do céu à crise da verdade e da moralidade. E ele a chama de sede da sabedoria. Você fala, não, Renan, a sede da sabedoria é Deus. Vejamos que Maria ela carrega a sabedoria dentro de si, gestando, né, o Salvador. E com esse sentido, né, a qual devemos recorrer para manter a fé firme em tempos de incerteza. E nessa contínua devoção de Leão XIII a Nossa Senhora do Bom Conselho, ele tem uma encíclica, né, do Rosário, que exatamente a Maria Magna Dei Matres, a grande mãe de Deus, na qual exatamente ele propõe a reflexão, né, insiste na oração a Maria como meio eficaz para obter luz e direção. Então, novamente, início do pontificado para obter luz e direção, reforçando a importância do rosário como instrumento de bom conselho.
E em 22 de abril de 1903, então Leão XIII concedeu indulgências especiais à oração de a Nossa Senhora do Bom Conselho. Ele incluiu oficialmente o título Mater Boni Concili, né, Mãe do Bom Conselho, na ladainha lauretana, como eu já mencionei, e eu vou colocar essa ladainha no final desse vídeo, o que é um gesto forte de reconhecimento litúrgico e teológico. Isso incentivou os fiéis a venerarem o ícone milagroso de Genazzano, promovendo essa devoção no mundo inteiro. Então, quis trazer esses aspectos, né, da veneração, essas dimensões teológicas, né? Então temos já foi muito falado sobre isso na própria mídia, nessa relação do Papa Leão XIV com o Papa Leão XIII, e no dia, né, do anúncio do novo Papa, já foi perceptível a sua postura mariana. Isso não quer dizer que Francisco não tinha uma postura mariana, mas são formas de vivenciar a espiritualidade mariana diferentemente. Isso é muito interessante, né? Por quais aspectos? Por exemplo, no aspecto de Francisco, ele trazia na sua forma de conduzir de uma mariologia mais pastoral. Inclusive, até escrevi um texto sobre isso. Em que sentido? Não que ele não considerava as questões litúrgicas. Todas as questões litúrgicas eram respeitadas. Mas ele trazia já numa dimensão pastoral de uma Maria mais de caminhada no dia a dia, da Maria com o povo. E agora, o Papa Leão XIV, ele não diz que Maria não é uma caminhada com o povo, mas ele enfatiza nos aspectos litúrgicos de devoção, tendo em vista a própria consideração do seu nome. Então, isso aqui é o início da reflexão mariológica, mas eu gostaria de destacar aí outros pontos. Então, dos aspectos mariológicos aos quais gostaria de chamar a atenção, eu vou deixar essa parte, esse texto aqui também na descrição desse vídeo. Eu até retirei do livro de Mariologia do Frei Clodovis Boff. E nesse sentido, o que é interessante? Pegar os elementos bíblicos, porque Mariologia sem elementos bíblicos vai carecer de sentido, assim como a própria tradição da igreja. Então, os textos do Novo Testamento sobre Maria são sóbrios, densos, não devem ser contados, mas pesados. Em que sentido não devem ser contados? As pessoas ficam tentando pegar muitas referências a Maria, achando que quanto mais referências se tem, melhor é a veracidade daquilo. Mas isso não é o caminho da exegese, tá? Densos, eles são densos naquilo que é dito. Se muito pouco foi dito sobre Maria, tudo aquilo que foi dito sobre ela foi o suficiente para mostrar sua grandeza. E são sóbrios. Algumas pessoas gostam de dizer que por que Maria ela não aparece às cartas de Paulo, isso quer dizer então que não tem relevância, que não tem importância. Isso não faz muito sentido, essa lógica hermenêutica ou de exegese, porque se nós pararmos para pensar, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Estou só fazendo paralelos. Se nós pegarmos a carta, ali também no Novo Testamento, de São Tiago, não menciona nada sobre a ressurreição. Então, isso quer dizer que a ressurreição não tem relevância dentro da fé, naqueles escritos? Então, a ausência de determinado item ou conceito não quer dizer que a presença ela deixou de ser irrelevante, tá? Mas vamos lá para os trechos. Por que eu estou mencionando esses trechos da Bíblia em relação a Nossa Senhora do Bom Conselho, tá? Porque se ela é a cheia de graça, conforme nós temos aí, temos na tela, Lucas 1, no capítulo 1, versículo 28, e o termo grego, que caritomene, guardem esse termo aí, procurem esse termo na internet, vocês vão ver que é a cheia de graça.
São Jerônimo vai até dizer, ó plenitude da graça, não é apenas uma agraciada. Eles gostam de tentar, alguns tentar tirar esse termo. Esse termo ele não está apenas na Vulgata de São Jerônimo, esse termo está na Septuaginta, é o termo grego, não é o termo caritos, e nem Macarios, que eles gostam de falar de Nosso Senhor, enfim, é o termo que caritomene. Tá. Ela é Nossa Senhora do Bom Conselho, pois ela é a cheia de graça. Ela é a bendita entre todas as mulheres, está lá em Lucas 1, versículo 42. Ela é a Nossa Senhora do Bom Conselho, é, porque é a mãe do meu Senhor, é a mãe do Salvador, Lucas 1, versículo 43. Aquela que acreditou, se aquela que acreditou, ela traz um sentido profundo da fé, Lucas 1, versículo 45, certamente ela vai nos dá bom conselho. Aquela que todas as gerações proclamarão bem-aventurada, Lucas 1, versículo 48. A única pessoa citada nominalmente com os apóstolos na fundação da igreja nascente, Atos 1, versículo 14, ela tem uma relevância na igreja, então ela vai dar bom conselho. É a serva do Senhor, Lucas 1, né, versículo 38, depois versículo 48, que está ao lado do servo do Senhor, né, Deutoresiano, Jesus Cristo, Mateus 12, versículo 18. O dom feito pelo Salvador moribundo do alto da cruz, Maria como mãe da obra redentora, João 19, versículo 28. A mulher igreja, Apocalipse 12, versículos 1 e 3. E temos a tradição eclesial, continua toda santa, santíssima, né, a tradição do Oriente e do Ocidente, respectivamente. Maria mais próxima de Cristo, a Lumen Gentium, na luz dos povos, do Concílio Vaticano II, lá no número 54, o membro mais eminente da Igreja. Isso aqui já é Santo Agostinho, depois retoma ali essa ideia na Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Maria é a mãe do Senhor. Lucas 1, versículo 43. Foi a mãe virginal, foi concebida, imaculada, foi assumida ao céu em corpo e alma. Embora essas graças particularíssimas de Maria estejam a serviço de Cristo e da humanidade, e possam, além disso, ser participadas, de certo modo, também por nós, elas não deixam de mostrar que Maria é uma pessoa absolutamente única na história da salvação. É única na história da salvação e é única no bom conselho. Certo? Então, se ela é tudo isso, certamente ela vai dar os bons conselhos. Interessante que aqui o próprio Dante Alighieri fala que Maria é a face que Cristo mais se assemelha. Interessante, né? Então, se Maria é a face que Cristo mais se assemelha, Cristo sendo Deus, fonte da sabedoria, príncipe da paz, o bom conselheiro, sua mãe também é uma boa conselheira, tá? Dá para fazer essa relação. Estou passando aqui só para vocês verem a riqueza, tem vários elementos aqui, o que eu levantei. Maria é senhora porque é serva. Ela serviu como ninguém a obra do Filho e do Senhor, portanto, ela não é só senhora, mas também serva. É senhora porque é serva. O senhorio está no serviço, o senhorio não está em dominação, o senhorio não está no glamour, mas no serviço, no desprendimento. Maria é absolutamente cristocêntrica, está voltada para Cristo e seu reino. Ela é unida ao Messias e à sua obra. É um ser todo relativo, um ser de, um ser com e um ser para. É um ser de Deus, com Deus e para Deus. E na questão de membro da igreja, não está fora do communio sanctorum, mas dentro da igreja, ainda que em primeiro lugar. Da igreja é membro eminente, mas membro conforme diz Santo Agostinho. E o que é interessante que eu chamar a atenção aqui é evitar extremos na própria devoção mariológica. Em que sentido? Não importa dialetizar as duas ordens de princípios, evitando cair nos extremos. O maximalismo, quando aplicamos somente os princípios abertos levados por um sentimentalismo exaltado, muitas vezes a devoção é muito mais pelo sentimentalismo exaltado do que a própria piedade cristã.
E o minimalismo, quando se aplicam apenas os princípios limitativos, racionalismo cético e presunçoso. Então, a Mariologia é uma racionalidade lógica, mas também simbólica, estética e contemplativa. Tá? O discurso mariológico se faz por exuberância, por admiração, por amor contemplativo. E o discurso sobre Maria muitas vezes é poético, simbólico, hiperbólico, fruto da veneração profunda que se tem por ela. Então, como diz Newman, o verdadeiro amor é sempre um pouco exagerado. O exagero que não caracteriza a mentira, mas uma dimensão da lógica, né, de querer estar próximo daquilo ao qual você tem a devoção. Então, com esse sentido, o próprio São Tomás de Aquino fala da dignidade infinita de Maria. Então, novamente, tudo isso para enriquecer e engrandecer a pessoa que ela foi. Novamente, temos que tomar cuidado, né, com as dimensões de exagero. Quando eu falo exagero, não estou falando que as pessoas estão fazendo por mal, mas o exagero de uma piedade muitas vezes não é piedade cristã. Tá? E nesse sentido, o que nós temos que ver, apontar essa parte aqui, ó, a Mariologia nasce da espiritualidade e da piedade do povo. Então, a fé na Mãe de Deus nasceu da piedade dos fiéis, antes mesmo da reflexão teológica sobre Maria. A Mariologia teológica surge depois de um amor entranhado, da veneração espontânea e da experiência espiritual da Igreja. Então, como diz Romano Guardini, a figura de Maria precedeu o conceito teológico e explicou. Agora, o discurso sobre Maria corre sempre o risco de tornar-se mitológico, foi o que eu disse inicialmente. As histórias vão adicionando fatos, cuidado com isso, adicionando fatos aos quais não agregam a reta piedade. Tornar-se puramente afetivo e sem fundamentação bíblica, vocês podem ver que eu iniciei essa parte aqui falando unicamente de uma fundamentação bíblica. Eu não inventei coisas sobre Maria. Tudo que foi falado foi naquilo que está na Bíblia. E projetar Maria sobre nossos desejos ou arquétipos idealizados de mulher ou mãe. Isso aqui é muito presente nos dias de hoje. O que seriam os arquétipos? Os arquétipos seriam os princípios, os conceitos básicos seriam comportamento. A gente idealiza nas características de Maria as características de mulher que nós concebemos hoje ou da própria mãe. Mas Maria ela tem as suas características próprias. Ela foi uma pessoa, então ela tem as suas características enquanto pessoa e ela age de acordo com as suas características. Ela não age de acordo com o nosso desejo ou o que implementamos na ideia do que seja Maria. Então, por isso, é fundamental que a Mariologia permaneça ligada à revelação, à Escritura e aos dogmas. E, nesse sentido, como eu já mencionei, tomar cuidado para que, dadas revelações, elas não tomem um peso no sentido teológico ou tentar dar às aparições de Maria um peso maior do que a própria revelação, a Escritura e aos dogmas. Lembrando que vocês podem pesquisar em qualquer documento, em qualquer especialista em Mariologia, as aparições de Nossa Senhora, elas não estão ligadas diretamente ao aspecto da revelação. Quando eu falo isso da revelação, né, no estrito senso daquilo que é das Escrituras, isso não tira a dimensão de veracidade das aparições. Mas muitas vezes, quando eu falo da piedade distorcida, vão se apegando aos fatos do que Maria não é, atribuindo-se a conceitos e falseando até mesmo dimensões eclesiológicas, né, de aparições particulares, as quais não são.
Então, nós temos que ter essa ideia, essa dimensão. Não pode estar desgarrado daquilo que é ligado à revelação, à escritura e aos dogmas, né? Aquilo que a igreja traz como magistério, como ensinamento. Não pode ser apenas uma piedade particular, né, desgarrada de toda a vivência cristã. Então, na proposta, né, desses apontamentos mariológicos, e né, o Papa Leão XIV já acerta desde o início, entregando o seu pontificado. Primeiramente, ele já dá os apontamentos cristológicos, né, no seu próprio discurso, o crucifixo, de ouro, o mesmo crucifixo também utilizado por Francisco no início do seu pontificado, e depois ele traz a beleza e a profundidade, que eu acredito que ele vai mostrar mais ainda a sua devoção, né, mariana ao longo do seu pontificado. Então ele inicia muito bem, entregando ali seu pontificado a Nossa Senhora do Bom Conselho. E o interessante é que a leitura de hoje do Evangelho, né, na liturgia, em Lucas 11, dos versículos 27 ao 28, onde Jesus falava e uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. O que Jesus responde? Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a que a põem em prática. Então, aqui é o reconhecimento da grandeza de Nossa Senhora. Jesus, ele não nega Nossa Senhora o que ele faz. Ele reconhece sim aquilo que foi dito, mas a grandeza de Maria não estava só no sentido biológico, estava no sentido já da alma. São Beda, o doutor da igreja, ao qual nós vamos celebrar ainda nesse mês de maio, ele fala que a preparação de Maria, ela já estava toda preparada antes da própria concepção, no seu espírito, na sua alma, a sua sede por Deus. Depois o ventre materno, de fato, acolhe, né, o Salvador. Então, esse foi o sentido dessa reflexão, né, até mesmo uma certa homenagem aí ao Papa Leão XIV, pelo seu desprendimento, a sua grandeza, né, de já se colocar pequeno, né, como Maria, e pedindo, né, bom conselho no início do seu pontificado. E que Deus dê vida longa ao Papa Leão XIV e que Nossa Senhora o proteja em todo o seu pontificado. E para quem ficou aqui até o final, agradeço imensamente pela atenção, que Deus abençoe a sua vida, que Nossa Senhora o proteja, que assim seja. Amém. Paz e bem e até o próximo vídeo.